Olá pessoal, eu sou a professora Eliana, trabalho com português na EJA da Escola Professor Peri Coronel. E hoje o trabalho, a aula que a gente propôs foi sobre as notícias que a gente vê na mídia, principalmente nas redes sociais. Nós vivemos num momento muito desgastante e onde as nossas redes sociais estão cheias de notícias. E nós devemos tomar cuidado porque essas notícias nem sempre são verdadeiras. Então, a nossa proposta hoje é uma imagem que tem corrido as redes sociais e esta imagem nos fala ali sobre as pandemias que já ocorreram, as datas em que elas ocorreram, tem algumas imagens e dentro desta imagem nós vamos tirar informações. Nós observando esta imagem, nós podemos tirar várias informações que esta imagem contém. Nós sabemos que o texto visual, ele está presente em inúmeros gêneros textuais, como história em quadrinhos, como uma notícia, um anúncio publicitário, placas de trânsito, propaganda, caricatura, fotografia, entre tantos outros. Nós também sabemos que os textos, eles podem se apresentar em linguagens diferentes. Verbal, aonde aparecem as palavras, não verbal, aonde se apresenta apenas com imagem, e de forma de linguagem mista, ou seja, apresenta a linguagem, palavras e também imagens. Relacionar a imagem com o que está escrito é muito importante e isso também auxilia na interpretação. As pistas contextuais da imagem, elas informam o momento histórico a que está se referindo aquela imagem. As cores utilizadas e a forma com a qual as imagens estão dispostas também podem nos revelar a intenção do autor. Outro aspecto importante são as informações que o leitor já possui sobre aquele fato. De nada adiantaria mostrar uma imagem se nós não tivéssemos um certo conhecimento sobre aquilo. No caso dessa imagem, nós vivemos cercado de inúmeras informações falando somente do Covid-19. Então, ao interpretarmos uma imagem, nós devemos estar atentos aos mínimos detalhes que essa imagem apresenta. Comparando os quadros, nós podemos perceber o tipo de vestimenta e das cores das pessoas que trabalhavam, das roupas das pessoas que trabalhavam e que trabalham com a saúde. Lá no primeiro quadro, as roupas eram pretas, Se percebe claramente que não se tinha o devido cuidado, não tem uma luva na mão, nós não percebemos ali luva, somente aquele traje que usavam. Lá no segundo também. No terceiro, corpos ali amontoados, não se tem assim, higiene, cuidados com a contaminação. E no último quadro, nós já percebemos o nosso tempo atual ali, os cuidados, a roupa que está usando, e nós percebemos claramente o quanto vai mudando o tom das roupas. Antes uma roupa escura, preta, e agora são roupas claras. Comparando também, nós vimos que o contexto histórico é a atual pandemia do Covid-19 e as mortes causadas por ela. Ainda dentro da nossa imagem, nós temos a informação na parte acima, bem em cima, que fala das datas
E ali é a linguagem mista, nós temos a linguagem mista, por quê? Porque apresenta numerais, palavras e a figurinha aquela, né, tão conhecida, um emoji. Na parte do meio da imagem, nós temos aquelas imagens ali, das pessoas, dos corpos ali, também é uma linguagem mista, ou seja, verbal e não verbal. Essas imagens também servem para causar comoção e pânico. Os inúmeros corpos e, na imagem final, os 2 pontos de interrogação, se perguntando, né, até o final desta pandemia, quantos corpos teremos? E a parte final da imagem, ela traz um texto, uma linguagem verbal, e esse texto tem a finalidade de persuadir o leitor. Usa as cores, o preto de fundo, o numeral em destaque sublinhado 2 vezes em vermelho. Então isso serve para chamar muita atenção do leitor e também ele é usado de uma forma a persuadir o leitor. Então, quando nós temos uma imagem como esta, nós devemos tomar o cuidado. Primeiro, saber se realmente ela é verdadeira, se os dados contidos nessa imagem são verdadeiros. Neste caso, nós temos uma fake news. Então, é importante a verificação da veracidade das informações que nós recebemos e que muitas vezes nós repassamos, né, sem ter a certeza daquilo. Então, retomando o que a gente viu, na nossa imagem, temos linguagem mista e, por fim, a linguagem verbal. E vejam quantas informações que nós podemos obter dessa imagem. Também há uma informação falsa em relação à época mencionada. Nós tivemos colegas que já falaram das doenças, as datas, o que aconteceram, né? Então, essa notícia é falsa. Temos as imagens que geram uma comoção e o pânico em muitas pessoas que observam essas imagens e ficam em pânico. E no texto final, a tentativa de persuasão do leitor. Fico por aqui e até o nosso próximo encontro. Obrigada.